Podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem. Podcast totalmente jovem. E agora estamos continuando com a série O Discípulo Radical de John Stott. Não vai dar para fazer uma série de todos os capítulos, mas eu vou compartilhar para vocês alguns capítulos desse livro maravilhoso. Você pode assistir no YouTube, que eu tenho um episódio falando sobre essa dica de leitura, O Discípulo Radical, escrito pelo John Stott, um teólogo anglicano. Está disponível na Amazon, né? Este livro foi feito pela editora Ultimato. E é um livro abençoado. Beleza? O capítulo deste livro é o capítulo 3, que tem como título Maturidade, né? E é muito interessante quando a gente fala de maturidade espiritual em meio ao o que nós estamos vivendo, né? No meio do fanatismo, tradicionalismo, que é um lado mais legalista, né? Apego muito à tradição humana. E do outro lado você tem o progressismo, que adere sua cosmovisão bíblica através da cultura, através das ideologias, né? Ou seja, é um cristão liberal. E como nós como cristãos devemos ser espiritualmente maduros, né? E o livro do John Stott, ele destaca algumas passagens bíblicas, sobre maturidade. E eu quero ler para vocês alguns trechos sobre maturidade espiritual. Ou seja, sobre o que o John Stott queria, como posso dizer, ensinar e também trazer uma reflexão para os líderes, né, para os pastores. E eu vou ler um trecho para vocês. Além disso, a situação é séria porque desagrada a Deus. Ousamos dizer isso porque os apóstolos cujas cartas encontramos no Novo Testamento censuraram seus leitores pela imaturidade deles e os impeliram a se tornarem adultos. Considere, por exemplo, a crítica de Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1 a 3. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Porém, há outra passagem escrita por Paulo sobre maturidade. E são esses versículos que quero destacar neste capítulo. Diz John Stott. Colossenses capítulo 1, versos 28 e 29. Anunciamos Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O adjetivo agora é a análise do livro de Colossenses, que foi lido, capítulo 1, versos 28 e 29, a análise do pastor John Stott. O adjetivo grego teleios
Ocorre 19 vezes no Novo Testamento e pode ser traduzido por perfeito ou por maduro, dependendo do contexto. Raramente significa perfeito no sentido absoluto. Em vez disso, o teleios, pessoa, contrasta com a criança ou bebê, né? Assim, é melhor entendermos teleios como maduro. Continuando. Para entender o significado de um texto, normalmente é bom fazer com ele uma espécie de interrogatório e importuná-lo com perguntas investigativas. E ele que propõe fazer em Colossenses capítulo 1, versos de 28 e 29. E aqui, queridos ouvintes, ouçam com atenção o que o John Stott diz no livro. A primeira e mais básica pergunta é sobre a essência da maturidade. E ele traz uma pergunta: o que é maturidade cristã? Uma pergunta muito interessante, né? O que é maturidade cristã? Continuando, John Stott. O fato é que ela é algo difícil de ser obtido. A maioria de nós sofre de imaturidades prolongadas. Mesmo no adulto, a pequena criança ainda se esconde em algum lugar. Além disso, existem diferentes tipos de maturidade. Existe a física, ter um corpo saudável e bem desenvolvido, a intelectual, ter uma mente disciplinada e uma cosmovisão coerente, a moral, aqueles que têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, a emocional, ter uma personalidade equilibrada capaz de estabelecer relacionamentos e assumir responsabilidades. Porém, acima de tudo existe a maturidade espiritual. E isso é o que o apóstolo chama de maturidade em Cristo. Isto é, ter um relacionamento maduro com Cristo. Então, Stott trouxe uns tipos de maturidade que existem: a maturidade física, a intelectual, a moral, a emocional e a espiritual. Ou seja, são 5 tipos de maturidade que o Stott aponta. E quando eu li o trecho deste livro, eu achei muito interessante, achei fabuloso. É incrível que o Stott trouxe essa questão da maturidade. Como eu disse anteriormente, em meio ao mundo onde vários cristãos são imaturos, cegos pelo tradicionalismo e pelo progressismo, né? Tem adultos com 50 anos que são imaturos do que um jovem de 20 anos que é maduro espiritualmente. Mas tem uns que com 30 anos é imaturo emocionalmente e um adulto de 60 anos que pode ser fisicamente imaturo, né? Não cuida do corpo e etc. Muito interessante que o John Stott aponta. E, aliás, mencionou os versículos de Paulo, né? 1 Coríntios, capítulo 3, versos 1 a 3, né? E também Colossenses 1, 28 a 29, de que nós, como cristãos, precisamos ser maduros, precisamos ter essa maturidade cristã. Talvez eu esteja falando para alguém que é legalista ou progressista, que ambos são os extremos e são extremos, né? 2 extremos contrários à palavra de Deus. Uma amiga minha falou comigo, a gente conversando, e ela disse que os tradicionalistas e progressistas trazem equilíbrio para a igreja.
Aí eu falei com ela. O tradicionalismo tem o legalismo, o perfeccionismo, a exaltação da tradição humana, valoriza demais a tradição humana do que a Bíblia, farisaísmo, e o progressismo, o liberalismo, a teologia liberal, que diminui a inspiração das escrituras sagradas, teologia feminista e outras teologias contextuais. E eu te pergunto, onde está o equilíbrio? Né? Porque tradicionalistas e progressistas ajudam no equilíbrio da igreja, só ajudam a piorar a igreja e levar a igreja à mornidão espiritual e talvez trazer rachas, né? Rachaduras no corpo de Cristo, né? Continuando o que o Stott menciona, a forma mais comum usada por Paulo para definir cristãos é dizer que eles são homens e mulheres em Cristo, não dentro de Cristo como roupas em um armário ou ferramentas em uma caixa, mas como os ramos que estão na videira e como os membros que estão no corpo, ou seja, unidos em Cristo. Assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo e no qual adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Né? Muito interessante o comentário do Stott. Aí ele continua. A próxima pergunta a fazer é: como os cristãos se tornam maduros? O texto nos fornece uma resposta clara. Considere a base do versículo 28. Nós anunciamos quem? Cristo, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Agora, ouvinte, ouça o que o Stott escreveu no livro. Ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. Sensacional. E ele continua. É lógico que, se maturidade cristã é maturidade em nosso relacionamento com Cristo, no qual o adoramos, confiamos e obedecemos, então, quanto mais clara for a nossa visão de Cristo, mais convencidos nos tornamos de que Ele é digno de nossa dedicação. E é muito massa, né? Quando eu tenho um relacionamento diário com Cristo, eu estou sendo espiritualmente maduro na fé. Não é? Nós, como cristãos, não devemos ser somente espiritualmente maduros, mas também fisicamente maduros, emocionalmente maduros, moralmente maduros. Porque o cristão, ele precisa ter um equilíbrio em certos assuntos da teologia, né? E o cristão tem que ter um equilíbrio, sem nem para o lado no legalismo e nem para o outro para o liberalismo. Aí entra vários assuntos sobre liberdade cristã, também sobre o legalismo, liberalismo e também o exclusivismo. Tipo, o cristão ele não pode ser muito fechado, mas também não pode ser aberto, ou seja, não ser muito liberal para aceitar heresias, certas correntes de pensamento filosóficas, entendeu? E isso daí gera vários assuntos, liberdade cristã e por aí vai. Mas nós entendemos, meu caro ouvinte, que nós como cristãos precisamos ser espiritualmente maduros e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine e nos guie nós quando lemos as Escrituras Sagradas. Quando nós lemos as Escrituras Sagradas,
temos que pedir a orientação do Espírito Santo. Amém? Espero que você tenha gostado, meu amigo, minha amiga, minha consagrada, neste episódio de Jovem Total, do capítulo 3 do livro Discípulo Radical, com o título Maturidade. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe esse vídeo aqui no YouTube, está disponível no YouTube e no Spotify. Tá? Compartilhe aí com seus amigos para escutar o resumo do capítulo 3 do livro Discípulo Radical de John Stott. Um abraço e nos veremos no próximo episódio, se Deus quiser. Vi Manaus, Ian Vitor.